E o Bitcoin está se aproximando de um ponto crítico, as coisas não parecem estar melhorando nas últimas horas. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que está próximo de dar um sinal muito importante. Vou estar atualizando também a análise dos eventos macroeconômicos e geopolíticos que impactaram os mercados nas últimas horas. Vou estar atualizando também a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado que estão dando sinais nada bons. Vou estar também falando aí do que andou acontecendo nas últimas horas no mercado cripto. Mas, pessoal, antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico. Aí na parte de baixo desse vídeo tem um botão para você se inscrever. Você também deve ativar o sininho, pessoal, para receber todas as notificações das informações dos vídeos que eu posto aqui, atualizações, para você ficar por dentro, tá? E, meus amigos, se vocês também não seguem o nosso canal no Telegram, aqui embaixo vai ter o link dele, e seguindo esse canal vocês ficam por dentro das novidades, das coisas importantes que estão acontecendo no mercado. Esse canal do Telegram é gratuito, e se você ainda não tem conta na corretora Coinex, aí embaixo também fixado no primeiro comentário desse vídeo vai ter o link para você criar conta na corretora Coinex, tá? Ela tá com uma promoção que dá uma recompensa de até $100 em bônus para iniciantes, ou seja, quem aí ainda não tem conta na corretora e se cadastrar vai ter esses $100 de bônus aí de desconto nas taxas nas operações. O link vai estar embaixo. Essa corretora não exige que você mande seus documentos, que você faça o famoso KYC. E bora lá falar da situação, pessoal. Começando aqui pelo gráfico do Bitcoin. Meus amigos, o gráfico do Bitcoin não está nada legal. Ele está se aproximando da região dos $100.000. Se o Bitcoin romper para baixo os $100.000, vocês já sabem o que irá acontecer. Ele vai formar um topo duplo, um padrão que normalmente indica uma reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E se ele for buscar esse alvo ali, desse topo duplo, o alvo é na região dos $90.000. Então o gráfico está dizendo que existe um grande risco de o Bitcoin ir lá para a região dos $90.000 nas próximas horas, se ele continuar essa tendência de queda. E aliás, pessoal, o dia foi bastante volátil aí para o Bitcoin. O dia começou com o Bitcoin ali subindo ali às 5 horas da manhã, né? Quem acordou ali viu o Bitcoin lá acima dos 106 e na mínima do dia ali por volta das 14 horas da tarde ele chegou a $102.300 aproximadamente, tá? O que não é um bom sinal, pessoal. A gente está vendo aí uma força vendedora. Cada vez que o Bitcoin sobe, o pessoal está realizando lucro, tá? O que é um sinal aí de que os vendedores estão mais fortes, tá? Os compradores não estão conseguindo empurrar muito para cima e os vendedores estão cada vez mais aproveitando qualquer alta para jogar o preço para baixo. Então, na minha visão, tá com uma carinha de que o Bitcoin vai acabar rompendo o suporte dos $100.000. Eu só não sei quando, mas eu tenho um chute do evento que pode ser o gatilho para isso. E na minha visão, pessoal, o que pode ser o gatilho que poderia levar o Bitcoin aí a uma queda, né? E o mercado inteiro seria se os Estados Unidos entrarem no conflito lá entre Israel e Irã, coisa que ainda não aconteceu. Hoje a gente teve algumas sinalizações aí de Donald Trump que ele vai dar mais uma chance para a diplomacia, né? Ele adiou aí os possíveis ataques, mas pessoal, a gente sabe que o Trump ele não é aí a pessoa mais confiável do mundo quando ele fala alguma coisa. Ele fala, mas ele pode mudar de opinião muito rápido, tá? Ele pode amanhã resolver fazer um ataque. Ele já moveu ali aeronaves de guerra, tropas para o Oriente Médio nos últimos dias, tá? Alguma coisa eles estão preparando e eu acredito que sim. Existem notícias aí dizendo que os mísseis antiaéreos de Israel, que protegem Israel dos mísseis iranianos, estão aí esgotando, tá? Então, talvez aí pode ser que antes desse prazo de 2 semanas oficial aí que ele deu, a gente possa ter aí alguma ação dos Estados Unidos intervindo ali em favor de Israel. E eu penso que se isso vier a acontecer, pode ser o gatilho aí para o Bitcoin romper de uma vez por todas aí a região dos $100.000 para baixo e buscar os 90 e talvez até quem sabe mais aí, né? Vai que o Bitcoin ele engate aí um movimento mais forte, né? Como está acontecendo com outras altcoins, tá? Falando aqui, pessoal, de macroeconomia, tá? Hoje tivemos um dia de alta nas bolsas americanas. Essa alta foi puxada principalmente por causa dessas sinalizações do Donald Trump aí, de que vai haver diplomacia, né? De que eles vão tentar negociar com o Irã. Mas assim, pessoal, o Irã não está aceitando muito a negociação, porque ele disse que não vai aceitar a negociação enquanto Israel estiver atacando o Irã. Então,
fica uma situação bastante complexa, bastante complicada aí de a gente ter ver uma saída para ela, né? Porque infelizmente a situação lá entre Israel e Irã está escalando, não parece que vai acabar rápido. Tá, parece que é uma coisa ali que tende a durar aí mais algumas semanas. O petróleo também teve uma queda hoje, pessoal. Essa queda aí ajudou um pouco os mercados. Essa queda também foi por causa das sinalizações de Trump de que não vai entrar por enquanto no conflito, tá? Ele deu essas 2 semanas, mas a gente sabe que se o Trump resolver entrar nisso daqui, meus amigos, a coisa complica de uma hora para outra, porque os investidores podem começar a temer uma alta do petróleo, o fechamento do Estreito de Hormuz e, consequentemente, aí mercados caindo, tá? Então a gente tem toda essa confusão, toda essa situação. Esse é o contexto atual, o contexto dos últimos dias. E hoje, pessoal, depois do fechamento do mercado, a gente teve algo aí que, se o mercado estivesse aberto, poderia estressar novamente o mercado, tá? Que foi o Donald Trump sugerindo demitir o presidente do Federal Reserve. Tá, o Jerome Powell, né? O Trump tá pressionando ele aí para cortar os juros, tá? Mas enfim, pessoal, isso aí, no geral, não é uma notícia muito boa. A última vez em que o Trump começou a ter uma retórica mais agressiva de demitir o Jerome Powell, a gente teve ali os rendimentos dos treasuries mais longos dos Estados Unidos disparando, as bolsas caindo, as bolsas começaram a semana em que o Trump ameaçou demitir o Jerome Powell em queda, tá? Então, assim, isso aqui não é uma coisa boa, tá? O Trump ele já está aí arrumando outro problema aí para o mercado. Eu acho que o mercado não vai levar tão a sério o que o Trump fala, porque ele muda de ideia toda hora. Eu acho que já não está levando muito a sério, mas só para vocês saberem aí que voltou essa novela de demitir o presidente do Federal Reserve. E quem sabe, né, se o Trump continuar falando nisso nesse final de semana, pode fazer o mercado abrir estressado ali na segunda-feira. Em termos ali de dados macroeconômicos, hoje a gente tinha o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia de junho, ele veio abaixo do esperado. O esperado era uma contração de 1,7, veio uma contração de 4, tá bem maior do que o esperado. É um sinal de que a economia americana está desacelerando, né, com preços do petróleo subindo. Não é nada bom isso, tá? Para a próxima semana, meus amigos, nós vamos ter falas do Jerome Powell, nós vamos ter dados de confiança do consumidor e de inflação, tá? Semana que vem vai ser uma semana agitada aí para as criptomoedas, para os mercados, porque vamos ter dados macroeconômicos todos os dias, já ainda com esse cenário maluco que a gente tem aí de conflitos aí, tá? Em termos de balanços, pessoal, na semana que vem a gente vai ter balanços aí de mais... Essa semana já tá tendo balanços, né? A próxima semana aí vai começar a temporada de balanços aí acho que não, né? Eu acho que eu me embolei aqui, tá? Me desculpem. Eu acho que ainda não temos balanços relevantes para o mercado, não, tá? Mas uma coisa que a gente está vendo aqui nas últimas horas, o long short ratio tem subido cada vez mais, tá? Ele agora está em 1,28, né? E, meus amigos, temos mais pessoas apostando que o Bitcoin sobe do que ele cai. Só que pelo menos a gente não tem o Open Interest aqui variando bastante, tá? Então, é um sinal de que, por enquanto, a gente não deve ver um movimento muito forte do Bitcoin se depender somente das baleias. E quanto aos níveis de liquidez do mapa de calor, pessoal, dos últimos 7 dias, o Bitcoin foi buscar aquela liquidez na região dos 103 mil dólares, entre 103 e 102, conforme a gente havia alertado ontem, tá? Que havia bastante liquidez abaixo, o Bitcoin foi lá e pegou toda essa liquidez aí, tá? Ainda tem um pouco de liquidez ali no 101, mas teria mais ali na região dos 107, 108 mil dólares. Esses aí seriam os pontos aí com mais liquidez que estariam acima, tá? E também não podemos deixar de falar, pessoal, da situação das principais criptomoedas do mercado. Dominância do Bitcoin, meus amigos, teve um dia aí de alta, agora de noite está recuando um pouco, mas infelizmente a situação das altcoins está terrível. Tá terrível, infelizmente. Para as altcoins subirem, a gente precisa de um mercado um pouco mais animado, e com esse sentimento aí, é difícil a gente ter uma alta consistente das altcoins, tá? Ethereum, meus amigos, rompeu para baixo nos últimos dias uma bandeira de baixa, conforme já havíamos alertado, e o alvo para essa bandeira de baixa da Ethereum está lá na região dos 2.200 dólares, tá? Então, Ethereum deve buscar os 2.200 dólares. Solana, meus amigos, rompendo para baixo ali, um ombro, cabeça, ombro, padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E o alvo desse ombro, cabeça, ombro está na região dos 105 dólares, tá? Então, Solana
pode buscar os 105 dólares em breve. ADA Cardano, meus amigos, segue ali em tendência de baixa, tá? Suporte para Cardano está lá na região dos 50 centavos, por ali, tá? Então a situação da Cardano não tá nada legal, tá? A situação da Cardano tá péssima. BNB, Binance Coin, meus amigos, por enquanto tem se segurado na região dos 644, mas atenção, porque quando a gente olha aqui no gráfico de 4 horas com um pouco de zoom out, a gente consegue ver aqui um padrão gráfico se formando, meus amigos, e não é um padrão nada legal. Tá? A impressão que eu tenho é que o token BNB está formando ali um ombro, cabeça, ombro, padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E se a BNB for buscar o alvo desse padrão, caso ocorra o rompimento da região dos 630 dólares, o alvo, meus amigos, seria lá na região dos 574 dólares, tá? Seria algo aí muito ruim para o token BNB. XRP, meus amigos, XRP está andando de lado nas últimas horas aí, não tem um padrão muito bem definido, tá? Dogecoin, meu pessoal, tá rompendo ali para baixo o suporte daquele possível ombro, cabeça, ombro forçado que a gente comentou nos últimos dias, né? E se a gente considerar isso daqui, a gente tem alvo para Dogecoin lá na região de aproximadamente 11 centavos de dólares. Então a situação da Dogecoin não está nada legal. Tá Token Tron, meus amigos, está estável aí nas últimas horas, né? Sem um padrão gráfico muito definido. Token Ton do Telegram, pessoal, está prestes a romper para baixo ali um retângulo, tá? Se ela romper para baixo essa região ali dos 2 dólares e 90 centavos, ela vai romper o retângulo com alvo nos 2,77. Avax, meus amigos, rompeu para baixo nos últimos dias ali uma bandeira de baixa cujo alvo está lá na região de 15 dólares e 48 centavos. Então, Avax deve buscar os 15,48. AVE, pessoal, AVE infelizmente rompeu para baixo nos últimos dias um topo duplo com alvo lá na região dos 232 dólares, tá? Então a situação da AVE não está nada legal. Outra moeda importante aí que a gente tem que comentar, pessoal, token NIR, tá? NIR rompeu para baixo ali aquele ombro, cabeça-ombro bem forçado que a gente comentou nos últimos dias. Tá? O alvo para ela tá lá na região de 1 dólar e 50 centavos. Token SUI nos últimos dias rompeu para baixo ali um topo duplo, né? E o alvo desse topo duplo está na região ali de aproximadamente 2 dólares e 37 centavos. Então a situação do token SUI aí não está nada legal. Tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, token Chainlink, meus amigos. Chainlink rompeu para baixo aí nas últimas horas, um ombro, cabeça, ombro com alvo na região dos 10 dólares. Então, Chainlink pode cair bastante aí nas próximas horas, tá? Outra criptomoeda importante também que a gente tem que falar dela aí, que eu tenho falado pouco, tá? Que é o token ENA. Ele era muito popular aí quando as criptomoedas estavam em alta, né? Agora ninguém quer saber mais de altcoin e ela tá sofrendo aí, tá? Vamos ver aqui o gráfico dela. Token ENA, pessoal, tá numa região de suporte aqui. Se romper os 26 centavos para baixo, a coisa tende a ficar feia, tá? Porque aí ela vai romper para baixo um triângulo descendente, né? A gente consegue fazer um desenho aqui, tá um pouco forçado, tá, pessoal? Mas dá para ver aqui que ela tá fazendo ali um padrão desse tipo. A gente pode considerar que é um retângulo, mas os dois vão ter o mesmo alvo, tá? Se ela romper para baixo, o alvo vai ser lá em 1 centavo, né? Se isso acontecer, vai ser desastroso. Então, ENA não pode romper os 26 centavos para baixo de jeito nenhum, tá? Outra criptomoeda aí que a gente tem que falar que estava em alta nos últimos dias aí, muita gente estava empolgado com essa criptomoeda, é o token Hype, tá? Da corretora Hyperliquid. E, meus amigos, ela rompeu para baixo aí nos últimos dias, nas últimas horas, na verdade, uma linha de tendência de alta. Então, ela perdeu a tendência de alta que ela vinha nos últimos dias e ela, assim como o token AVE, rompeu para baixo um topo duplo, então padrão de reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. E se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para o token AVE, o alvo está lá na região, para o token Hype, me desculpem, o alvo está lá na região dos 30 dólares, tá? Então token Hype, que agora está em 34, pode cair mais. E na minha visão, meus amigos, a situação das altcoins é péssima, tá? O que a gente vê é, até as altcoins que estavam melhores nos últimos dias, como o token Hype da corretora Hyperliquid, eles estão sofrendo e não é pouco, tá? A gente está vendo aí uma queda muito forte, né? E uma perca de linhas de tendências de alta, o que é um péssimo sinal, tá? É sinal de que os investidores não estão querendo aí saber de altcoins, de criptomoedas alternativas. O mercado está muito preocupado aí com o que vem acontecendo lá no Oriente Médio, como isso pode impactar e principalmente qual vai ser o desfecho desse conflito maluco que está acontecendo lá no Oriente Médio
E principalmente, os Estados Unidos vai entrar no meio e piorar a situação ou ele vai tentar achar uma solução e parar isso, né? É o que a gente precisa saber. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.